Os irmãos sabem quanto nós aqui na igreja, a Bíblica Luz do Mundo, nós prezamos por esse tipo de pregação, né? A pregação expositiva sequencial. E aqui é um bom exemplo para mostrar a importância disso, né? Talvez, se eu fosse ficar escolhendo os textos a serem pregados todo domingo, eu dificilmente chegaria nesse texto, falaria de algo tão específico em um culto público. Normalmente esse texto ele é pregado em eventos de casais, em pregações temáticas. Então, na pregação expositiva sequencial, a beleza é que é como se Deus estivesse escolhendo o texto para nós cada dia, cada domingo. Nós vamos seguindo e vamos tratar de todos os assuntos, independente de quais for, quão difícil seja tratar determinado tema. Nós vamos tratar porque Deus está tratando isso na sua palavra. Então, esse é um caso bem específico, né? Mateus 19, versos 1 a 9. Então, se você já achou aí o texto, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Irmãos, os versículos 1 e 2 aqui, eles fazem a transição entre o fim do quarto discurso de Jesus, ali no capítulo 18, e o início de um novo momento no ministério público de Jesus, que se inicia a partir aqui do versículo 3 do capítulo 19. Já no início do primeiro versículo, você encontra aquela expressão característica para sinalizar que o discurso de Jesus encerrou. Ele diz ali: quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Se você retornar alguns capítulos, lá no Mateus capítulo 13, volte lendo sua Bíblia, Mateus 13, verso 53. Mateus 13, 53, o que diz ali? Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, se retirou dali. Então irmãos, são aquelas... A expressão característica que Mateus sempre usa para sinalizar que o discurso acabou. Então, o Evangelho de Mateus ele é estruturado em cima dos grandes sermões de Jesus, os 5 grandes discursos de Cristo. Então, toda vez que encerra, isso você vai encontrar lá no final do primeiro discurso, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mateus ele sempre sinaliza com essa expressão: quando Jesus acabou de contar isso, quando Jesus acabou de ensinar isso, quando acabou de Jesus de falar tais palavras. Então ele está fazendo um sinal ali, ele está alertando o seu leitor que o discurso terminou e agora começa um outro momento, começa uma sessão de narrativas sobre a vida e o ministério de Jesus. E é isso que nós vamos ver a partir de hoje até chegarmos ao capítulo 24, que é onde nós encontramos o quinto e último discurso de Cristo. Então, no momento atual, aí você pode voltar lá para o texto de hoje, Mateus 19, nós vamos encontrar Jesus finalizando o seu ministério da Galiléia e partindo agora para a Judéia. Jesus agora vai fazer aquela viagem até a Judéia, onde ele vai cumprir a última parte da sua missão. Lembra que Jesus disse qual era a sua missão aqui neste mundo? Ele já falou em duas oportunidades de maneira muito clara aos seus discípulos. A minha missão consiste em sofrimento, morte e ressurreição. Eu serei entregue nas mãos dos líderes religiosos, nas mãos dos escribas e fariseus. Eu sofrerei nas mãos deles, vou morrer, porém vou ressuscitar. Essa é a missão. Então Jesus agora parte em direção a Jerusalém, em direção à Judéia, para finalizar o seu ministério.
Jesus agora ele está nesta viagem com os seus discípulos. O caminho escolhido por Jesus, segundo o texto, é além do Jordão, o que indica que muito provavelmente eles foram para a Judéia por meio do território da Pérea. O Messias deixou aquele retiro espiritual, aquele retiro particular com os seus discípulos, onde ele estava lá dedicado a ensiná-los. Todo o quarto discurso de Jesus é o ensino particular de Jesus aos 12. Agora nós vamos ver Jesus voltando a ser seguido por uma multidão de pessoas e voltando a fazer muitos milagres entre eles. Porém, por mais que não seja mais um ensino de forma reservada aos discípulos, Jesus ainda está aqui dedicado em ensinar este grupo. Nós vamos ver que Jesus vai usar cada situação que vai acontecendo nessa viagem para promover ensino para os 12. Ele sempre vai ensinar usando as circunstâncias, com o objetivo de fazer com que esse grupo aqui chegue à maturidade. Por quê? Porque esse é um grupo extremamente importante para a sequência do ministério de Jesus após a sua morte e ressurreição. Sobre o grupo dos 12 vai estar a tarefa de levar o nome de Cristo ao mundo. Então, o primeiro evento que está sendo narrado agora por Mateus, nesta viagem, é o encontro que Jesus tem com alguns fariseus. No versículo 3, ele diz: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito aos homens repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E nós devemos lembrar que a oposição que Jesus sofre dos religiosos, daquela elite religiosa do povo judeu, já foi declarada anteriormente. Não é mais um encontro ocasional, né? Isso aqui é proposital. O grande objetivo desses religiosos é calar a pregação do Messias. Esse é o objetivo deles. Esses fariseus aqui foram até Cristo com uma intenção bem clara. O texto diz testar o Messias, pôr o Messias à prova. A esperança deles é que neste teste que eles estariam produzindo, tentando fazer com Cristo, Jesus pudesse falar algo que prejudicasse a sua própria reputação entre o povo, que ele falasse algo que o povo não gostasse das suas palavras, ou ainda que eles pegassem Jesus em alguma contradição, que Jesus falasse algo que fosse contra a lei ou algo desse tipo, porque se Jesus falasse isso, eles poderiam formalmente acusar Jesus. Então esse é o grande objetivo aqui. E qual a pergunta dos fariseus? A pergunta é sobre se o homem pode se divorciar da sua esposa por qualquer motivo. É a pergunta dos fariseus. E esta pergunta de o homem pode repudiar a sua esposa, dar carta de divórcio por qualquer motivo, refere-se a conflitos que existiam dentro das tradições judaicas. Esse é o objetivo. Haviam escolas de interpretação no judaísmo que divergiam sobre esse assunto. Haviam escolas de interpretação no judaísmo que divergiam sobre os motivos pelo qual alguém poderia se divorciar. As duas principais escolas daquele tempo era a escola chamada de escola de Shammai e a escola de Hillel. Os alunos da escola de Shammai, eles defendiam que o divórcio só poderia acontecer em casos graves de imoralidade. Já a escola de Hillel dizia que qualquer tipo de ofensa, incluindo questões banais, como a esposa queimar o arroz na hora do almoço, coisas desse tipo, segundo a tradição de Hillel, já era uma base para pedir o divórcio. Eu não gosto da comida da minha esposa. Então esse é um motivo para mim me divorciar dela. Porque qualquer motivo eu posso me separar. Portanto, a intenção aqui dos religiosos é colocar Jesus em conflito direto entre uma escola ou outra. Esse é o objetivo. Vamos questionar Jesus, porque quando ele se posicionar, ele vai ficar contra metade dos alunos. Ou vai ser contra a escola de Hillel ou contra a escola de Shammai. O que eles não contavam é que Jesus não ficaria do lado de nenhuma dessas escolas. Que Jesus não fosse defender o ponto de vista de nenhuma delas. O que Jesus vai demonstrar por meio da sua resposta é que existe não um contraste entre escolas de pensamento e de interpretação, mas um contraste na maneira de Deus pensar e na maneira dos homens pensar. Esse é o contraste que Jesus vai defender. Existe o plano de Deus para o casamento,
mas existe o plano dos homens para o casamento. E é exatamente isso que nós veremos aqui. O plano de Deus versus o plano dos homens para o matrimônio. Então, em primeiro lugar, Jesus vai apresentar agora o plano de Deus para o casamento. Nos versos 4 a 6. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E aqui, irmãos, é para desfrutar da sabedoria de Deus. É para desfrutar de olhar para Cristo e dizer: nossa, é o Deus que se fez carne. Tamanha sabedoria. Né? É uma coisa que extrapola a nossa capacidade humana. É uma aula para nós aqui de defesa da fé. De como entrar em um debate quando são questões bíblicas, né? Percebam que os fariseus, eles provocaram Jesus sobre uma questão da tradição. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É o que eles perguntam. Agora, a lei de Deus afirmava isso? Havia algum lugar na lei que dizia esse tipo de coisa? Não. Era a tradição que dizia isso. Era a tradição religiosa. Uma das escolas rabínicas que garantia o direito ao homem de repudiar a sua esposa, até mesmo por causa do chulé dela. Por qualquer motivo. Então o que Jesus faz? Como que Jesus responde a isso? Ele vai criticar a escola de interpretação? Ele vai questionar a tradição? Não. Muito pelo contrário. Ele sai do campo da tradição e vai para o campo da palavra. Ele não vai debater o que os intérpretes estão dizendo. Ele vai dizer o que Deus fala sobre o assunto. E isso a gente tem que aprender, porque muitas vezes a gente debate questões dentro da teologia de tradição religiosa. Nós temos que sempre ir para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? O que o texto, não é o que o pastor fulano está dizendo, não é o que a igreja defende tal coisa. O que a Bíblia defende sobre o assunto? O que Deus diz sobre isso? E é exatamente isso que Jesus faz. O que ele diz? Vocês não leram? O que eles não leram? Vocês não leram o quê? Não leram os comentários judaicos do assunto? Vocês não leram os comentários dos mestres da lei sobre o tema? Não, Jesus diz: vocês não leram o que o Criador fez lá no princípio? Vocês não leram o que a Bíblia diz sobre isso? Jesus traz a discussão para Gênesis. Vocês não leram Gênesis 1:27? Vocês não leram Gênesis 2:24? Vocês não leram que lá está escrito, na palavra de Deus: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Vocês não leram que lá está escrito que por isso o homem deixa pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Vocês não perceberam que este é o plano de Deus? Se Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, mesmo que o homem tenha sido criado antes da mulher, o plano de Deus, desde o princípio, era a união de ambos, em um relacionamento onde já não são mais dois, mas uma única carne. Irmãos, é importante para que a gente entenda o plano de Deus para o matrimônio, o plano de Deus para a união entre homem e mulher, fazer aquilo que Cristo está sugerindo aqui. Olharmos o texto bíblico. Então vamos para Gênesis. Abram lá as suas Bíblias no primeiro capítulo de Gênesis. Primeiro livro das Escrituras, Gênesis capítulo 1. Eu quero que vocês percebam aqui que desde o início do relato da criação, o adjetivo bom, ele é citado diversas vezes. Repare no verso 4. Capítulo 1, verso 4. O que diz ali? Viu que a luz era boa. Verso 10. O que diz ali? Viu que isso era bom.
Verso 12. O que temos ali? Viu que isso era bom. Verso 18. Novamente. Viu que isso era bom. Verso 21. Viu que isso era bom. Verso 25. Mais uma vez. Viu que isso era bom. E aí no verso 31. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Todo o relato da criação, ele está sendo permeado aqui por expressões de que a criação de Deus é muito boa. É tudo muito perfeito. Até nós chegarmos no capítulo 2. O capítulo 2 apresenta em detalhes a criação do homem e da mulher. E é aqui no capítulo 2 onde nós encontramos uma quebra nesta sequência que afirma, vez após vez, que tudo era muito bom. O que você encontra aí no capítulo 2, verso 18? O Senhor Deus disse ainda, não é bom. O que não é bom, segundo o Senhor? O que diz o texto? Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, havia algo neste ponto da criação que não era perfeito. Tudo era muito bom, até chegar agora neste ponto, e Deus diz, não é bom. Tem algo que não está bom ainda. Faltava algo para o homem. Faltava algo para o completar. E aí, só depois disso, poderia ser afirmado que tudo era muito bom. Porém, antes de fazer a mulher, Deus impôs um tempo de teste, um tempo de reflexão para Adão. Você vai poder observar no próprio capítulo 2 aí. Deus levou todos os animais criados para que Adão desse nome para todos eles. Deus levou animal por animal e disse para Adão, dê o nome que você acha apropriado para esse animal. E aí Adão foi dando nome para cada um deles. Um longo tempo aqui deve ter se passado para que ele pudesse fazer isso. Animais domésticos, selvagens, as aves, tudo Adão observou e deu um nome. E nesse tempo de observação, Deus não queria apenas que Adão desse o nome que ele achava bonitinho. Deus estava dando ali um tempo para ele refletir, para Adão pensar sobre aquilo tudo. Adão, ele poderia, nessa observação dos animais, perceber que estava faltando algo para ele. O versículo 20 diz, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ou seja, nessa observação, onde ele pôde olhar os animais em seus pares, machos e fêmeas, o homem pôde ali observar que faltava algo para ele. Faltava alguém semelhante a ele, assim como cada animal tinha o seu semelhante. Deus, ele providenciou esse teste, porque esse teste seria fundamental para a reação que nós veremos de Adão ao ver a mulher. Quando Deus apresenta a Eva, a reação de Adão no verso 23, e aqui eu vou fazer uma paráfrase do que Adão diz, né? Uma paráfrase é você citar o mesmo versículo com as suas próprias palavras. Eu farei uma paráfrase da reação de Adão. A mulher foi apresentada a ele e Adão disse, uau! Essa é a paráfrase do versículo. Caiu o queixo de Adão. Adão ficou maravilhado com aquilo que estava sendo apresentado diante dele. E aí Adão disse, esta é a final, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Deus criou a mulher para o homem e Deus criou o homem para a mulher. Juntos eles seriam uma só carne, ou seja, um completaria o outro. E juntos eles desfrutariam de vida plena, ou seja, um relacionamento perfeito na vertical, na comunhão com o seu Criador, e um relacionamento perfeito na horizontal, na plena comunhão do casal, um completando o outro.
E este é o relacionamento mais profundo que nós podemos desfrutar neste mundo. E por ser o matrimônio o relacionamento mais profundo do plano de Deus, é que o homem deixará pai e mãe. Ou seja, o companheirismo no casamento, segundo o plano de Deus, envolve priorizar este relacionamento, marido e mulher. E aí Deus coloca um mandamento de deixar pai e mãe, para que o homem e a mulher não cometessem o erro de continuar priorizando os antigos relacionamentos. Isso não significa abandonar os pais. Isso não significa perder o contato com os pais. A ordem, o mandamento de Deus significa que dentro do matrimônio, quando você casa, a prioridade tem que mudar. A preferência deve ser do cônjuge, não mais dos pais, não mais de outros parentes. O relacionamento familiar anterior vai passar a ter um plano secundário. O relacionamento marido e mulher precisa ser prioritário. Quando não há essa ruptura da prioridade dos relacionamentos, você pode ter certeza. Todas as outras coisas vão desandar no matrimônio. Se você não quebra esse vínculo afetivo, que é muito forte, pais e filhos, mas quando se entra no matrimônio, se você não quebrar e continuar priorizando a família anterior, os problemas certamente virão. A prioridade é o casal. Outro erro que nós não podemos cometer é quando vêm os filhos priorizar o relacionamento com os filhos. É nesse estágio que a maioria dos relacionamentos matrimoniais se acabam. Quando os filhos vêm e há essa ruptura. Não é mais o casal, mas toda a energia da família, mãe ou pai, passa a ser colocada nos filhos. Se esquece o conselho de Deus para o matrimônio. Deixar pai e mãe e se tornar uma só carne. Então este é o plano de Deus para o casamento. De modo que já não são mais dois, porém um. Portanto, diz o Senhor, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Uma união prioritária e indissolúvel. Esse é o plano de Deus. Uma união prioritária e indissolúvel. Que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ou seja, quando o homem cogita a separação, quando o homem cogita a dissolução do casamento, isso significa que antes da quebra do relacionamento matrimonial, houve a quebra do relacionamento com o Criador. Quando o homem cogita divórcio, ele está sinalizando não só que o relacionamento do casal está rompido, mas o relacionamento com o Senhor, aquele que criou o matrimônio. O homem deixa de dar ouvidos ao conselho de Deus. O homem está tão distante de um relacionamento pessoal com o seu Senhor, que aquilo que Deus uniu, homem e mulher, o homem agora pretende separar. O divórcio é, portanto, fruto do pecado. Isso nós veremos em seguida, quando nós formos analisar o plano dos homens para o casamento. Mas antes disso, antes de passarmos para o plano dos homens, é necessário algumas considerações práticas sobre o plano de Deus para o casamento. Olhando para o plano original de Deus, a união do homem e da mulher em casamento, isso não implica dizer, irmãos, que aquele que não se casa está em pecado, ou não está desfrutando da plenitude que Deus tem para nós. Isso não quer dizer que ele está tomando uma decisão contrária ao plano de Deus para o homem. O ensino bíblico sobre casamento, ele é muito mais amplo, irmãos, do que só esse texto. Nós estamos aqui vendo um texto onde Jesus está respondendo um questionamento que é bem específico, bem pontual. O ensino bíblico mais amplo
sobre o assunto, e aí nós teríamos que adotar vários outros textos para complementar a doutrina. Ele nos mostra, irmãos, a Bíblia como um todo, que o casamento ele é sim um dom de Deus. Da mesma forma que estar solteiro é igualmente um dom de Deus. Em ambas as condições, a Bíblia nos mostra que é completamente possível estar contentes e satisfeitos dentro do desejo de Deus para a sua vida neste exato momento. Quem está solteiro não deve ficar ansioso, nem frustrado pela sua condição atual, mas deve estar contente e satisfeitos em Cristo, entendendo que este é o desejo do próprio Senhor para a sua vida neste momento. Quem está solteiro deve usar a sua situação atual para a glória de Deus, como fez também o apóstolo Paulo, que optou pela condição de estar solteiro, porque assim ele poderia se dedicar com todas as forças a propagar o nome de Cristo neste mundo. Agora, aquele que decide se casar, ele deve olhar para o matrimônio de acordo com o conselho de Deus, como uma instituição divina, que é indissolúvel, ou seja, que é para sempre. Tem que entender que a partir do momento que nós entramos no matrimônio, nós temos responsabilidades, seja com a nossa esposa ou com o seu marido. Responsabilidade física, intelectual, moral e espiritual. O casamento, biblicamente, é coisa muito séria. E nós, crentes, precisamos resgatar isso na nossa sociedade. Cabe a nós ser luz no mundo em um assunto que é tão banalizado. O casamento hoje é completamente diminuído dentro do padrão bíblico, dentro daquilo que Deus planejou. Nós temos que resgatar o princípio do matrimônio, da sua criação divina, um conceito que foi completamente perdido. E por que isso ocorre? Por que o casamento está do jeito que está na nossa sociedade? Aconteceu isso, irmão, porque os homens, eles possuem o seu próprio plano para o matrimônio. E é isso que nós veremos agora nos versos 7 a 8. Então você pode voltar lá para Mateus, se você estava em Gênesis ainda. Mateus 19, versos 7 a 8. Diz ali o texto. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Percebam que eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Que o plano de Deus era um casamento insolúvel. E aí eles questionam. E aí Jesus responde, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Então Jesus, tendo levado esses religiosos para a palavra, levado lá para Gênesis, Jesus tendo apresentado o plano de Deus para o casamento, os religiosos, então, eles tentam igualmente usar o texto bíblico para questionar Jesus. Eles foram, então, para o Pentateuco e citam Deuteronômio 24, versos 1 a 4. E aqui eu quero que você abra também a Bíblia nesse texto. Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4. Então é lá também perto de Gênesis, não sei, lá no início da sua Bíblia. Ele é o quinto e último livro de Moisés, né? E nós vamos ver o que diz o texto de Deuteronômio 24. Eu vou ler apenas o verso 1, mas depois você pode correr os seus olhos até o verso 4, para ter uma noção maior. O texto diz ali, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora, e aí ele vai continuar tratando esse assunto. A lei mosaica, então, aqui permitia que o homem concedesse carta de divórcio, se o homem achasse aquilo que o texto chama de coisa indecente. E o que seria essa coisa indecente? O próprio texto, você pode perceber que ele não se preocupa em dar uma explicação muito detalhada sobre isso. Se nós olharmos o texto como um todo, a preocupação maior aqui desta lei
é em proibir que aquela mulher divorciada voltasse a casar com o primeiro marido que a deu a carta de divórcio. Então a preocupação é assim, olha, pense bem antes de efetuar o divórcio, porque se essa mulher vier a casar de novo, se separar, você não pode pegar ela de volta nunca, né? Pense bem, mesmo que você ache coisa indecente, pense bem, porque você não pode se arrepender. Divorciou, ela não pode voltar para você mais. Agora, a palavra hebraica aqui, que está traduzida por coisa indecente, ela só aparece uma vez explicada em todo o Antigo Testamento, que é justamente no capítulo anterior, Deuteronômio 23, verso 14. Ela vai aparecer ali apenas de novo. E o significado dela ali é as necessidades humanas. Nós temos ali uma lei, uma ordem, que o povo deveria construir um banheiro fora do acampamento, para que as fezes não contaminassem as pessoas dentro do acampamento. E aí ele cita coisas indecentes como os excrementos humanos. E aí, irmãos, você pode imaginar a dificuldade para a gente saber exatamente o que significa coisa indecente aqui. E é por isso que a tradição das escolas rabínicas tentaram achar o sentido disso. Começaram a especular o que é coisa indecente. E alguns admitiam que essa coisa indecente pudesse ser qualquer coisa que desagradasse o marido. Colocar muito sal na comida poderia ser uma coisa indecente para alguns. A mulher não lavava, não passava direito a camisa do marido. Ele achava que aquilo era uma coisa indecente. Como que eu vou sair vestido desse jeito? Vou dar o divórcio, eu quero alguém que passe direito as minhas roupas. Então eles começaram a achar coisa indecente em qualquer tipo de sentido. Depois, irmãos, no versículo 9 lá do texto de Mateus que nós estamos vendo, Jesus vai dar o sentido correto. Jesus vai interpretar, ele vai dizer exatamente o que é essa coisa indecente. Mas antes disso, Cristo vai dizer por qual motivo a lei mosaica autorizava o divórcio. E aí você pode voltar para Mateus. Deus autorizou o divórcio na lei, segundo Jesus, por causa da dureza do coração de vocês, ele diz. Foi por isso. Por causa da dureza. Foi por isso que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, no plano de Deus, conforme nós já vimos, não existe espaço para divórcio. O plano de Deus não tem lugar para isso. Entretanto, por conta da dureza do coração humano, por conta do pecado, porque o homem abandonou o conselho de Deus e passou a dar ouvidos ao conselho de Satanás, Deus providenciou uma lei para que a maldade, para que o estrago não fosse ainda maior. Foi por isso que Deus botou uma legislação, regulou essa situação. Não foi porque era plano de Deus, mas porque o mal não fosse ainda pior. Então, segundo Jesus, a conceição feita por Moisés não reflete o plano de Deus para o casamento, mas reflete a necessidade da intervenção de Deus para conter os efeitos da queda. A intervenção de Deus para conter os efeitos do plano pecaminoso dos homens para o casamento. E qual é o plano do homem pecador e caído para o casamento? É esse tipo de mentalidade que Jesus está combatendo aqui no texto. Um tipo de mentalidade que você pode observar claramente sendo utilizado em nossos dias. É o mesmo tipo de pensamento que nós vemos hoje, nós vemos naquela época. E aí quando nós chegamos à conclusão de que uma mesma maneira de pensar permeia séculos, permeia culturas completamente distintas, o que isso significa? Que esta é uma prática que procede de uma raiz muito mais profunda do que os nossos olhos alcançam. É uma prática que tem origem no coração do homem. Não é uma prática cultural, não é uma prática do momento, é uma prática que está aqui dentro de nós. E que nós sabemos que vem de um coração rebelde, um coração que não dá ouvidos a Deus. Qual que é então o plano do homem para o casamento? Segundo o texto de hoje, irmãos, o plano do homem é casar com uma carta de divórcio pronta no bolso. Esse é o plano
dos homens para o casamento. O homem entra no relacionamento matrimonial com a mentalidade de que qualquer coisa que lhe desagrade, ele pode usar essa carta que já está preenchida, que está guardada ali na gaveta, pronta para ser usada. E diante disso eu pergunto, não é exatamente essa mesma mentalidade que estava presente no judaísmo do primeiro século, que está presente nos nossos dias hoje? Não é a mesma maneira de pensar? A mentalidade que diz que o importante é ser feliz. Eu vou me casar, mas se não der certo, não tem problema. A gente separa e encontra uma outra pessoa. No primeiro conflito, na primeira discussão, na primeira discordância, a carta de divórcio é colocada na mesa. No primeiro conflito de interesses, o divórcio já é cogitado como sendo algo certo a ser feito. O plano dos homens é olhar para o casamento como um contrato entre duas partes. Um contrato que existem interesses mútuos. A partir do momento em que esses interesses não estão mais sendo satisfeitos, ou aquilo que é ainda pior, se aparece uma terceira parte apresentando maiores vantagens, o casamento é desfeito. O contrato é rompido. A carta de divórcio é utilizada. A verdade, irmãos, é que nós, crentes, nós que cremos na palavra, que buscamos viver de acordo com ela, nós nunca devemos olhar para o divórcio como uma ordem de Deus só porque isso está previsto na lei. Esta não é, irmãos, a opção do divórcio, ela não é uma opção moralmente neutra. A opção pelo divórcio é uma evidência do pecado. É uma evidência do abandono do plano de Deus, do abandono do conselho de Deus. É uma opção que nasce da dureza do nosso coração. O divórcio sinaliza a quebra do relacionamento, mas não é apenas a quebra do relacionamento entre homem e mulher, mas a quebra do relacionamento com o Criador, com aquele que instituiu o matrimônio. O divórcio, ele deveria ser considerado para nós como algo vergonhoso, não como algo legítimo. Hoje em dia existe festa de comemoração para celebrar a separação de um casal. Fazem festa. O divorciado ouve das pessoas: bem que você fez. Você deve mesmo buscar a sua felicidade. Como se essa felicidade fosse possível de ser encontrada longe de Deus e dos planos dele para nós. Mas então, se o divórcio é algo tão ruim, por que Deus permite na sua lei? Deus permite, irmãos, porque em alguns casos específicos, continuar casado pode ser um mal ainda maior. Porque o pecado cometido pode ser tão terrível que Deus diz que deve-se preferir o divórcio a continuar unido a alguém que se entregou a perversidades. E é isso que Cristo vai explicar agora no verso 9. Cristo aqui vai interpretar a lei. Verso 9 ele diz: eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. O que Jesus faz agora, no versículo 9, é interpretar, é dar o sentido correto do texto de Deuteronômio 24:1. Aquele texto que diz que se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio, entregar a sua mulher e a mandar embora, enfim. Jesus aqui está informando qual o sentido de coisa indecente. O que Deus quis comunicar com a sua lei? Ao contrário
do que alguns religiosos interpretavam naquele tempo, onde coisa indecente poderia ser qualquer coisa que desagradasse o marido, Cristo é bem específico ao dizer que o sentido de coisa indecente é relações sexuais ilícitas. Resolvido o problema? Encontramos agora o sentido preciso? Talvez para os ouvintes naquele momento. Talvez para aquelas pessoas que ouviram ali, naquela hora, o problema foi resolvido. Mas para nós hoje, irmãos, distantes no tempo, distantes do idioma original, essa questão já não é mais tão simples quanto parece. Por quê? Porque a palavra que Jesus usa para explicar o sentido de coisa indecente é a palavra grega porneia, que na Nova Almeida Atualizada, que eu estou usando aqui, ela foi traduzida por relações sexuais ilícitas. Traduzido a palavra porneia por relações sexuais ilícitas. Se você for para a NVT, por exemplo, você vai achar a palavra sendo traduzida por imoralidade. Se você for na NVI, você vai encontrar ali imoralidade sexual. Se você for na Almeida século XXI, você vai encontrar lá por infidelidade. Se você for na Almeida Revista e Corrigida, você vai encontrar a palavra traduzida por prostituição. O que isso significa? Cada tradução trazendo um sentido. Significa, irmãos, que é muito difícil determinar o sentido original da palavra no grego. A palavra grega porneia, ela é muito abrangente. Ela pode se referir a diversos tipos de pecados sexuais que entram na categoria da imoralidade. E aqui, por causa dessa dificuldade, muitos têm sustentado que o versículo 9 aqui defende a cláusula de exceção do divórcio. Seria uma cláusula que apresenta o único motivo legítimo para alguém se divorciar. E esse motivo seria o adultério. É o que defendem essas pessoas. E que porneia, aqui no texto, tem um único sentido: o da infidelidade matrimonial. A tradução da Almeida, século XXI, ela defendeu isso. Ela traduz lá por infidelidade. Agora, qual o problema, irmãos, para nós sustentarmos essa cláusula de exceção usando o versículo 9? O problema, irmãos, é que Jesus aqui está entregando a interpretação correta da lei mosaica. O correto significado de coisa indecente lá de Deuteronômio 24. E quando nós vamos para o contexto de Deuteronômio 24, é muito pouco provável que o texto lá da lei, o significado de coisa indecente, seja adultério. É muito pouco provável. Por que é muito pouco provável? Porque o adultério, na mesma lei mosaica, é punido com pena capital. A pessoa que cometesse adultério, ela era morta e não recebia uma carta de divórcio. Por que a lei trataria a mesma situação de duas formas diferentes? Ah, pastor, mas no primeiro século ninguém mais era morto por adultério. É verdade. No primeiro século, ninguém mais era condenado à morte por ter adulterado. É por isso que João 8, o texto da mulher adúltera lá, é muito pouco provável que tenha realmente acontecido. É por isso que ele é um texto que é encontrado em apenas algum dos manuscritos, né? É por isso que porneia aqui, irmãos, no texto do Novo Testamento, ele deve abranger a questão do adultério, mas não só isso. Mas não só isso. Assim como a lei mosaica permitia o divórcio por conta da natureza do coração do homem, por conta do pecado, Cristo ele está aqui reafirmando este princípio, ao afirmar que o divórcio ele é um caminho possível, porém apenas se houver um pecado específico envolvido. Se houver a prática da porneia por uma das partes. E aqui, irmãos, o melhor entendimento, que eu estou dando o meu parecer acerca disso, é nós considerarmos a palavra no seu sentido amplo, no sentido de pecados sexuais de qualquer tipo. Quando uma das partes está envolvida em pecados sexuais, e aí você inclui o adultério, e aí você inclui
o vício sem arrependimento em pornografia. Aí você pode incluir práticas de zoofilia, homossexualismo, enfim. Estas são situações que mancham o relacionamento íntimo conjugal de tal forma, significa que uma das partes já não encontra mais prazer no cônjuge. Isso mancha de tal forma o matrimônio que Deus torna legítimo o divórcio. A pessoa está tão entregue ao pecado em um nível de contaminar o próprio corpo. Essa é a ideia dos pecados sexuais. Nós vivemos numa geração muito sexualizada, onde parece que tudo pode. Mas a lei de Deus ela é muito severa com esse tipo de pecado que nós cometemos contra o corpo. Significa que a pessoa está entregue em um nível tão grande, ele está tão entregue aos seus pecados, buscando satisfação ao corpo de qualquer forma, que há um rompimento do vínculo, tanto matrimonial, porque é um pecado cometido contra o cônjuge, mas também rompido o vínculo com o Criador, onde ele deveria buscar a sua satisfação. Nesses relacionamentos, Deus e matrimônio. É claro, irmãos, que é possível, dependendo do caso, que o divórcio não seja necessário. Pode sim haver repreensão, arrependimento, perdão, restauração, como nós vimos nos textos da disciplina eclesiástica. Isso, inclusive, é desejado e deve ser buscado por nós crentes, a restauração, o perdão. Mas Deus sabe que por conta da natureza do nosso coração, é isso que ele diz, há situações onde isso não será mais possível. Onde talvez a pessoa envolvida ali não se arrependa e tenha encontrado o prazer da relação sexual ilícita a sua grande motivação para viver. E é apenas por isso, irmãos, que Deus legitima, lhe dá permissão para que a parte ofendida se divorcie. E se assim, se ela desejar, casar de novo. Agora é importante também dizer, irmãos, que o assunto sobre casamento, divórcio e recasamento, ele não para aqui em Mateus 19. Nós não estamos vendo o único texto sobre o assunto. Existem outros textos que tratam desse tema. Você tem 1 Coríntios 7, por exemplo. Paulo vai falar lá sobre a morte do cônjuge. Paulo fala sobre quando o cônjuge descrente resolve buscar o divórcio por conta da fé do outro. Ele vai se divorciar porque o outro é crente. E aí há também a legitimidade do divórcio. Só que aí, irmãos, nós teríamos que fazer uma pregação temática. E esse não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é esclarecer apenas esse texto. E eu creio que deve ter ficado, ao menos melhor a minha explicação a vocês. E é óbvio, a gente sempre aqui na igreja diz, você precisa ler o texto, buscar as informações. E por meio da Bíblia, chegar à conclusão, eu concordo com o pastor, eu acho que realmente faz sentido, eu acho que é isso mesmo, Porque a responsabilidade é de cada um. Você tem a sua responsabilidade. E a gente não pode transferir isso jamais. Essa foi a marca principal da reforma que nós comemoramos ontem, aniversário. A volta ao texto bíblico. É tirar a interpretação do clero e colocar a interpretação bíblica na mão do povo. Sola a escritura. Rompe com a tradição. Isso tem que ser encorajado entre nós, irmãos. Você precisa saber disso. Você não pode simplesmente comprar tudo que é dito e dizer, não, isso é verdade absoluta para a minha vida. Eu vou seguir desse jeito porque o pastor disse que é assim. Não. O pastor aqui, ele tem a função de ser um facilitador, de mastigar as informações, de trazer um conhecimento que talvez você ainda não tenha condição de ter, da língua original, enfim. Mas você não pode confiar cegamente, você precisa ter senso crítico, questionador, para chegar à conclusão. E espero que a gente concorde com isso. E se você discordar, há entre nós um canal aberto. Pastor, eu não concordei, eu achei que esse texto aqui que o senhor falou, não está bem condizente com o texto. E aí juntos nós vamos investigar, juntos nós vamos estudar, e juntos vamos tentar chegar a uma conclusão bíblica sobre o tema. Então, para concluir, irmãos, eu gostaria de meditar aqui no texto, naquilo que foi dito, de uma forma mais ampla, para que isso possa ser aplicado para todos nós
independente da situação que nós estamos no momento. Aqui jovens, aqui pessoas que são solteiras, pessoas casadas, enfim. Que a gente possa usar do texto e aplicar para a nossa vida hoje, independente da circunstância. O texto aqui nos mostra que existe um conselho de Deus e um conselho dos homens para a questão do casamento. Porém, irmãos, esse mesmo conceito geral se aplica em tudo nas nossas vidas. Sejam sobre questões de relacionamento pessoal, papel do homem e da mulher, sejam em como educar os nossos filhos, há um conselho de Deus, mas há um conselho dos homens sobre o assunto. Sobre como devemos viver em sociedade, a nossa ética no convívio uns com os outros, há um conselho de Deus, mas há um conselho dos homens. Como devemos nos portar no nosso trabalho, há um conselho de Deus, conselho dos homens. Enfim, irmãos, qualquer assunto que você possa agora imaginar, vai existir um conselho de Deus e um conselho dos homens. Inclusive, irmãos, essa realidade existe para as questões da salvação. Existe o conselho de Deus para nós, como podemos ser salvos do nosso pecado e da condenação eterna, porém existem inúmeros conselhos dos homens, nos apontando caminhos alternativos, opções de redenção que não estão ligados a Cristo. E foi exatamente dessa forma, irmãos, ao abandonar o conselho de Deus, que a morte entrou no mundo. Quando o homem deixou de lado a palavra que havia recebido de Deus e passou a confiar no conselho da serpente no Éden, que este caminho de ruptura, de quebra de confiança, de divórcio entrou no mundo. Nós temos o conselho de Deus nas nossas mãos. Uma palavra que nos possibilita, mesmo em um mundo caído, nós termos uma vida satisfatória, em harmonia, com alegria, mesmo em tempos de sofrimento. Porque o sofrimento é inevitável nessa vida. Mas aqui nós temos conselhos que nos possibilitam algo que para o mundo é impossível. Ser alegre, mesmo sofrendo. E todos os nossos dias, irmãos, nós nos colocamos no jardim, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, com uma serpente ali, que diariamente nos sugere um caminho alternativo. E todos os dias nós tomamos decisões. Todos os dias nós fazemos escolhas. E essas escolhas são sempre influenciadas. Sempre. Sempre nós somos influenciados nas nossas escolhas. Seja pelo conselho de Deus ou pelo conselho dos homens. E você pode ter certeza, a sua mente, sua forma de pensar, naturalmente, vai estar cheia de conselho dos homens. Por quê? Porque você está em contato direto e seguido com este mundo que vive em trevas. Um mundo que vive em rebelião contra Deus. E por estarmos direto em contato com este mundo, nós somos bombardeados diariamente com coisas que em nada lembram os conselhos que nós encontramos aqui. E por conta disso, você vai ter que se esforçar para estar cheio do conselho de Deus. Porque só há uma forma de nós fazermos isso. E ela não é uma forma mística. Que você acorda às 6 horas da manhã, vai para a sacada da sua casa e medita de frente ao sol. Porque ali você vai receber boas energias e vai estar cheio de coisa de Deus na sua vida. Não. Você vai precisar de leitura. Você vai precisar de meditação. Não uma meditação desse tipo que o mundo vende. Mas é ler, pensar no que você leu. Meditar sobre o que a palavra de Deus está dizendo. E isso, inevitavelmente, exige esforço. É fácil ler? Todo mundo tem prazer inesgotável na leitura? Eu acho muito pouco provável.
Ainda mais pela cultura que a gente vem, né? Que não nos incentiva a ler. Mas nós somos o povo do livro. Como diz o pastor Marcos Granconato, se Deus quisesse que a gente tivesse experiências místicas, Ele dava o passaporte do Beto Carreiro para nós. Mas Ele nos deu um livro. Ele quer que a gente estude, que a gente medite. E isso exige esforço. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Como nós podemos conhecer a Deus? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Como nós conhecemos a Deus hoje? Conhecendo a Sua palavra. E quando nós conhecemos a Sua palavra, nós conhecemos o Seu conselho. E quando nós conhecemos o Seu conselho, nós podemos guiar a nossa vida de acordo com Ele. E, consequentemente, nós poderemos abandonar o conselho dos homens. Conselhos que só nos levam à morte. Dessa forma, irmãos, que a nossa mente é transformada por meio do lavar regenerador, transformador da palavra de Deus em nossa vida. Então, que Deus nos guie nos seus caminhos e nos seus conselhos. Convido você, irmão, a meditar por um breve instante nisso tudo que foi dito. Quero que você gaste alguns segundos agora e meditar em como você tem guiado a sua vida. Quais os conselhos você tem seguido para tomar as suas decisões? Pense sobre isso por um instante. Oremos. Bondoso Pai, amado Deus, nós queremos agora colocar as nossas petições diante de Ti, desejando que o Senhor possa nos guiar por meio da palavra. Nós sabemos que o Senhor precisa agir no nosso coração ao mudar a nossa disposição, ao mudar os nossos desejos, ao trocar o nosso coração rebelde por um coração que teme ao Senhor e que busca viver segundo os seus conselhos. Mas a partir daí, Deus, que o Senhor coloque também em nós o desejo de nos esforçarmos por isso. O Senhor nos dê forças para que a gente possa fazer isso. E que cada um de nós aqui possa assumir um compromisso diante de Deus e diante da Sua palavra. De buscarmos diariamente conhecer mais do Senhor, para que a gente possa renovar a nossa mente com todos os conselhos que nós temos aprendido ao longo da nossa vida. Conselhos que partem de um mundo que vive em rebelião contra o Senhor. Nos ajuda, Pai, nas nossas muitas dificuldades, nos ajuda nos nossos desafios, nos dá força para realmente conseguirmos fazer isso. Porque somente vivendo através dos Teus conselhos é que poderemos encontrar plena satisfação em Ti. É por meio deles que nós poderemos estar seguros, contentes e alegres, independente da circunstância que nós hoje estamos. Na esperança de que um dia o Senhor completará a sua obra em nós. O Senhor nos transformará completamente na semelhança do Filho. E isso é maravilhoso. Isso é algo que só os seus conselhos podem nos dar. Nos ajuda, Deus, a abandonar qualquer rebelião. Abandonar qualquer conselho que não lhe agrade, que não lhe honre, que não lhe glorifique. E nos ajuda a sermos de fato o povo do livro. O povo que ama a palavra de Deus e que deseja conhecê-la mais diariamente. O Senhor nos guarde em segurança, o Senhor nos dê forças para continuar e que, se assim for do teu desejo, na próxima semana estejamos aqui novamente para te cultuar. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.